Amém. Livro de Juízes, no capítulo 6, verso 11, diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Amém. Inicialmente, até aí, você mantém a escritura aberta. Esse texto de Juízes, capítulo 6, apareceu para Gideão quem? Anjo do Senhor. Com letra maiúscula, estamos falando de quem? Jesus Cristo, na sua forma pré-encarnada, forma angelical, que ele sempre se manifestou, desde o princípio estava com o Pai, e a Bíblia diz que o Verbo também era Deus. E ele se manifestou, inicialmente Gideão não reconhece, porque bate um papo com ele sem muitas reverências. E nós vemos aqui palavras interessantes. Gideão estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Israel preparava a sua colheita, os midianitas vinham e assaltava a lavoura, assaltava a plantação, arrastava tudo. E Israel ficando numa fome terrível, porque o trigo era levado, tudo que era coisa da agricultura que era feita, os midianitas levavam, porque os midianitas eram uma multidão incontável. Uma parte da escritura vai dizer que eles eram como gafanhotos que tomavam toda a terra. Era muita gente, esse povo chamado midianita, e vinham com suas armas de guerra. Israel nunca foi uma nação preparada para a guerra. Nunca foi aquela nação fortificada nesse tempo do Antigo Testamento, nunca foi. E até mesmo porque não precisariam se preocupar com isso. Aquele que tem Deus como seus muros de bronze, não precisa se preocupar com armas confeccionadas por mãos humanas. Era esse justamente o propósito de Deus com Israel. Mas o pecado, diz a Bíblia, que faz separação entre Deus e os homens e faz com que ele esconda de nós o seu rosto e não incline os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então Gideão está trabalhando com trigo porque ele ia esconder esse trigo em cavernas ou esconderijos subterrâneos, para que quando os midianitas chegassem, não encontrando todo o suprimento, alguma coisa sobraria para que eles pudessem alimentar-se, alimentar suas famílias. Então é um tempo de guerra. E quem se manifestou? Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo, ele também se manifesta no tempo da paz. Mas muito em especial, aprenda esta lição. A manifestação de Cristo normalmente se dá em tempo de guerra, em tempo de conflito. Ele se apresenta para dizer que ele é contigo. Não temas, pois eu sou contigo. Esta normalmente é a frase que Deus usa. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Normalmente as manifestações de Deus vêm com essa expressão, não temas. Dizem os estudiosos, ou aqueles que se preocuparam em contar, que 366 vezes na Bíblia vem a expressão, não temas. Por que Deus se preocupa por que as manifestações de Deus vêm carregadas dessa expressão, não temas? Justamente porque está havendo uma situação em que normalmente o homem temeria. Então ele normalmente se apresenta como Jeová Sabaote, o Senhor da guerra. Você tem um Deus que é Senhor da guerra. Por isso que a Bíblia diz, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz,
aquietai-vos, não temas. Qual o sinônimo de aquietai-vos? Vamos traduzir como não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, sabei que eu sou Deus. Então aqui Gideão está vivendo uma situação controversa, mas a Bíblia não diz que outros estavam fazendo a mesma coisa que Gideão. Não entender que somente Gideão estava preocupado em trabalhar ali, outros talvez, não tem jeito mesmo, o que nós vamos fazer da vida? Vamos nos lamentar, vamos prantear. Não adianta, tudo que a gente planta, vem eles aí, levam tudo. Nossos filhos estão emagrecendo. Gideão falou assim, não, alguma coisa eu tenho que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o trigo antes do tempo da colheita, vou dar um jeitinho de esconder antes que os midianitas venham. Porque quando os midianitas olham que os campos estão prontos para ceifas, eles vêm e levam tudo. Eu vou pegar antes, vou malhar esse trigo, vou trabalhar com ele, vou ocultar esse trigo, para que a minha família tenha sustento, e quem sabe eu possa ajudar alguém. Então, Gideão não é um homem entregue às circunstâncias que o cercam, é com esse que Deus conta. Aqueles que se entregam às circunstâncias que os cercam, não vão adiante. A manifestação de Deus não é para covarde, é somente para valente. Gideão está com medo? Está com medo. Gideão não tem lá essas esperanças? Não tem, mas em toda a nação foi ele que Deus encontrou. Era o único que estava fazendo alguma coisa, não estava de braços cruzados. Os outros não são citados. Ele não estava sozinho nessa nação, mas os outros não são citados. E é isso que acontece, meu irmão. Lembra daquela mensagem? O que tu vês é o que processa aqui dentro da sua cabeça, meu irmão. Se você olha a sociedade, o que eu vou fazer? Olha aí, milhões e milhões de habitantes, eu sou uma formiguinha no meio desse matagal. Deus gosta de pegar formiguinhas, irmão, porque Ele tem poder de transformar em gigante. E a Bíblia diz que Deus pega as coisas simples para confundir as sábias, pega as coisas loucas para confundir os sábios e inteligentes desta terra. Por isso Jesus deixou aquela expressão: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Irmãos, Deus está com os olhos sobre você. Você está fazendo alguma coisa? Você está malhando trigo? Eu vou dizer se você está ou não malhando trigo. Você está pagando o preço do estudo bíblico? Não só aqui. Se você diz que estuda a Bíblia só o domingo aqui na igreja, não, você está cortado, você está fora. Você está fora. Aleluia. Se o teu estudo bíblico é só aqui na igreja, você não tem parte nesse ministério, não tem chamado na sua vida. Ilusão é da porta para fora, da porta para dentro, não. Agora, se você está pagando o preço do estudo bíblico na sua casa, você está malhando trigo, e os olhos do Senhor estão sobre ti. Você está pagando, dobrando os teus joelhos lá na tua casa, como diz a Escritura, entra no teu quarto, fecha a porta, clama a mim, responder-te-ei, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes. Se você está pagando esse preço, tu está malhando trigo, e o anjo do Senhor vai se manifestar a você. Entende, irmão? É aí, e está todo mundo olhando para você, olha lá, fazendo obra inútil, malhando trigo verde, fora do tempo. Não tem problema. Um é o que semeia, outro é o que rega, mas só Deus dá o crescimento. Vai nessa tua força, varão valoroso. É o que Deus está te dizendo. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele falou: eu valente? Eu? Cadê a minha valentia? Eu estou aqui trabalhando para esconder dos midianitas. É isso aí mesmo, é só isso. Aí está a tua valentia. Entende, meu irmão? Não pense que aquilo que você faça em benefício do reino, e aqui Gideão está fazendo em benefício do povo de Deus, que é Israel, nunca penses que o que você faz
em benefício do reino, é inútil. Só põe mão nesse arado quem é muito valente. Mesmo que não se veja assim, Deus é quem vê. É Ele quem julga todas as coisas. Aos olhos de quem quer que seja, você é o inútil. Você é a ovelha negra da família. Você é o filho rebelde. Você é vergonha por quebrar a tradição da tua família. É todo mundo espírita, você é o crente. É todo mundo católico, você é o único crente. É assim que Deus põe os olhos sobre você. Quando você está incluído no que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aí o anjo do Senhor se manifesta, apareceu e disse: Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não se via assim. Entende, meu irmão? Entende isso, meu irmão? Você entende que você pode não se ver como um homem valente? Aleluia. Mas a diferença é se Deus está te vendo como um homem valente. Porque muitos batem no peito e pensam que são valentes. Mas será que Deus os está vendo como valentes? Muitos estão batendo no peito e dizendo: olha, eu prego no Brasil inteiro, eu prego no Japão, eu prego na Iugoslávia, eu prego na China, eu prego no Paquistão, eu prego nos Estados Unidos, eu prego em Portugal, os meus programas são transmitidos para a África, eu sou o tal, eu sou o bom. Mas como que Deus está olhando? Deus não, os grandes não são aqueles que são levados na força do dinheiro. Grandes são aqueles que são levados no mover do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. E quem é nascido do Espírito, esse sim não sabe de onde vem nem para onde vai. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E ele continua: respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que foi feito, diz ele, das maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão não percebeu o valor da obra que ele estava realizando, mas Deus percebeu. Entende, meu irmão? Entende o que Paulo diz? A vossa obra tem recompensa no Senhor, não é o que Paulo diz? E ele diz: trabalhai, vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. O Senhor recompensará, galardoará toda a obra. Tudo que você faz, Deus está de olho. Tudo que você pensa em fazer, Deus está de olho, te dá a graça, a capacitação. Só depende de qual seja o teu objetivo. Se você faz para exaltação do nome do Senhor, ou se você faz para benefício próprio. Deus sabe tudo, Deus julga tudo. E aqui, Gideão diz assim: peraí, se o Senhor é conosco, então, o que foi feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? E é por isso, irmão, que aqui eu tenho a missão de ser redundante e repetitivo, para que você amanhã não seja um crente com uma expressão dessa. Peraí, o que foi feito das maravilhas de Deus? A Bíblia fala de tanto poder, mas eu nunca vi nada na minha vida. A Bíblia diz tanto que Deus fala, tanta gente diz, mas eu nunca ouvi nada. Lembra aqueles no caminho de Emaús? Quando Jesus aparece para eles. O que é isso que vocês estão conversando aí pelo caminho? Perguntou Jesus. Eles falam assim: não, tu não sabe as coisas a respeito de Jesus de Nazaré, que aconteceram lá em Jerusalém? Varão valoroso, aprovado por Deus em palavras e obras, nossos príncipes o crucificaram, e hoje é o terceiro dia que ele já está morto, sepultado, enterrado. É verdade que umas mulheres foram lá no sepulcro e dizem até que ele vive, mas nós não vimos nada. Você não pode ser um crente desse.
Ao terceiro dia, o dia de esperar a glória da manifestação, a ressurreição, eles estão dizendo, dizem que ele vive, mas nós não vimos nada. É a expressão de Gideão. O que foi feito das maravilhas, irmão? Você tem que pegar a tua Bíblia um dia e dizer, Deus é o mesmo. As maravilhas que estão escritas aqui, eu tenho visto na minha vida. Essa é a tua luta, irmão. Essa é a tua batalha, essa é a tua guerra. Trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Você tem que um dia chegar lá no céu e ouvir, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Há uma batalha, há uma guerra, mas se você não pelejar pela sua vida, um dia você vai dizer como Gideão, o que foi feito das maravilhas? E uma vez eu entrei na igreja, Deus levantou profeta, Deus deu mensagem, Deus deu anjo, Deus deu isso, Deus deu aquilo, Deus falou tanta coisa, cadê as promessas de Deus? Não ouço mais nada, estou vendo mais nada. Tem pastores, meu irmão, atrás do púlpito, que só não se suicidam porque tem medo de ir para o inferno. A vida já lhes escoou, já não sentem mais Deus, já não ouvem mais Deus, já não recebem mais direção de Deus, e ainda insistem em repousar sobre um inútil título de pastor. Aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará. A sua vida tem que ser de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Se hoje você ouviu Deus, amanhã você tem que ouvir mais. Se hoje você recebeu revelação na Escritura, amanhã você tem que receber mais. Isso é crescimento. Não pode parar, não pode se deter. Não pode ouvir uma pregação, sair da porta da igreja para fora e esquecer. Tem que ir em casa e examinar o texto para ver se o que foi dito é verdade mesmo. Tem que pagar o preço. Tem que amar Jesus Cristo. E aquele diz, Senhor meu, se o Senhor é conosco, não estou vendo, como que o Senhor é conosco? O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Não, Gideão estava errado. Quem estava entregue nas mãos dos midianitas era de Gideão para trás. De Gideão para frente vinha a libertação, vinha a manifestação de Deus. Meu irmão, de você para trás foi só miséria, foi só desgraça. Adorar a rosa, o sal, adorar os bonecos de escultura do Império Romano, entraram nas campanhas, na corrente, fizeram missa para os mortos, batizaram crianças. De você para trás foi só desgraça, mas agora o anjo do Senhor está se manifestando a você. Glória a Deus. Daqui para frente Deus vai escrever uma nova página, uma nova história com a sua vida. Aleluia. A sua língua que é a pena de destro escritor que Deus quer usar nessa noite para começar a escrever uma nova história. Aleluia. Gideão está dizendo, o que foi feito? Não, vai nessa tua força. Estou trazendo um novo marco sobre a tua vida, sobre a tua descendência, sobre a tua história, sobre a nação de Israel. Entende, meu irmão? A sua vida é um novo marco na era da igreja. Associa-te a esta ideia. Não leva uma vidinha inútil, não leva, irmão. E se você não pagar o preço do estudo bíblico e não pagar o preço de buscar a revelação na intimidade do quarto, daqui a 5, 6, 10 anos você está no mesmo lugar ou pior. Não venha passear na igreja. Não venha, não está escrito lá fora área de lazer, está escrito igreja, e igrejas são aqueles que são chamados para desfazer as obras do diabo, enfrentar o mundo de peito aberto e ficar de pé, desafiar as trevas, ser sal da terra e luz do mundo. E o Senhor, e de Deus, ai Senhor meu, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que foi feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É a batalha de Gideão. Dentro da cabeça dele, ele está confuso. Meu irmão, eu estou lutando para que você amanhã não fique confuso. Espera aí, nossos pais nos contaram que o Mar Vermelho abriu.
Nossos pais nos contaram que desceu maná no deserto. Nossos pais nos contaram que a rocha jorrou água. Nossos pais nos contaram que o anjo da morte passou no Egito. Nossos pais nos contaram tantas maravilhas. Eu não estou entendendo nada. Cadê Deus? Tem muito crente hoje perguntando: cadê Deus? Tem muita gente perguntando: cadê Deus, irmão? Tem muito pastor batista desesperado perguntando: cadê Deus? Tem pastores por aí, meu irmão, que todo mês vai lá depressa correr quando fecha o mês, se preocupa logo em olhar o livro da contabilidade da igreja. Se os dízimos e as ofertas baixaram, ele treme na base. Sabe por quê? Porque eles estão perguntando: cadê Deus? O sustento deles é o dinheiro. A mola que os move é o dinheiro. Mas a mola da tua vida, meu irmão, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o sangue do Cordeiro, porque é assim que está escrito que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a própria vida até a morte. Você foi chamado como avivalista, irmão. Você foi chamado como restaurador. Você foi chamado como aqueles que fazem a diferença. Aqueles que estão remando em curso contrário. É assim que você foi chamado. E Gideão está confuso. Não estou entendendo. Nossos pais nos contaram cada história tão maravilhosa. Entende, meu irmão? Em outras palavras, se Gideão tivesse livros impressos, seriam os crentes modernos. Eu não estou entendendo nada. A Bíblia diz que Deus cura, mas eu estou aqui morrendo de câncer em cima de uma cama. Não é assim? Não é assim você que visita o hospital? Não é assim? Não estou entendendo, eu trabalhei tanto para Jesus, por que ele me abandonou em cima desse leito de dor? É o que está acontecendo com crentes por aí, se julgando abandonados. Aí outros, para tentar justificar: não, Deus está me provando. Está provando nada, nunca serviu a Deus. Quantos em cima do leito de hospital: não, mas eu subia tanta favela para distribuir jornal. Você sabe de onde são os jornais, né? E agora estão confusos. Cristianismo é muito acima de tudo isso. Intimidade com Deus, irmão. Intimidade com Deus está além das dependências da igreja. Intimidade com Deus é quando você, por onde passar, for igreja. Isso que é intimidade com Deus. Gideão está confuso, mas Deus vai mostrar para ele, o anjo do Senhor nem vai dar resposta. Você quer ver? Ele diz: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, no verso 14, se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele traz o maior relatório. Olha, no passado falaram isso, falaram aquilo, aquilo outro, mas os nossos pais nos contaram um monte de história, mas o Senhor nos abandonou. Toda a expressão de Gideão com relação ao passado fica morta com ele mesmo. O anjo do Senhor Jesus Cristo não toca no assunto do passado com ele. Ele também não vai tocar no assunto do passado contigo. Ele quer saber do teu presente e do teu futuro. Até dos teus pecados ele lançou na profundeza do mar e deles não mais se lembra, porque ele quer tratar contigo é do presente para o futuro. Não interessa também o que Deus fez na tua vida, interessa se ele continua fazendo. Quem é Deus? Deus foi o que te curou há 10 anos atrás? Isso não é mais Deus, isso não é mais testemunho. O anjo do Senhor não toca no assunto do passado com Gideão. Ele não toca. Gideão deslancha um monte de coisa do passado. O anjo do Senhor diz assim: tá bom, vai nessa tua força. Eu estou tratando é contigo. Eu não quero saber do passado. Eu não quero saber do que fizeram. O que fizeram eu já julguei, é assim, acabou a história. E daqui para frente eu vou trazer um novo julgamento. Se você andar no meu caminho, vai ver a minha glória. Se não andar, vão dizer de você a mesma coisa que você está dizendo dos outros. Entende, irmão?
No verso 14, o anjo vira para ele: vai na tua força, tu vai livrar Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Entende, irmão? Jesus te enviou ou não? Ele te chamou ou não? Ele te libertou ou não? Ele está dizendo: porventura não sou eu que estou te enviando? Em outras palavras, quando Deus opera, ninguém impede. Ele se manifestou na tua vida? Ele te arrancou lá das idolatrias evangélicas que você estava vivendo? Então não deixa a tua vida parar. Entra na guerra, peleja, meu irmão, paga o preço. Está chorando? É pouco. Chora lágrimas de sangue, mas não para. Não para. O reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam, diz a Escritura, se apoderam dele. Vence, peleja, transforma o diabo num gatinho, transforma a serpente numa minhoca, irmão. Pisa, passa por cima, não para, não te detenhas. É necessário vencer, porque Apocalipse diz assim: ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, lhe darei todas as coisas. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assento com meu Pai no seu trono. O reino de Deus é para os vencedores, não é para molenga. O reino de Deus não é para quem abaixa a cabeça, é para quem eleva os olhos para os montes e sabe que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O reino de Deus é tomado por os valentes, por esforço. Você tem que ser valente, meu irmão. Tem que pelejar, senão o mundo vai te sufocar, porque as portas das trevas são maiores que a porta da luz. Tem que guerrear, tem que pelejar, tem que pagar o preço. E é isso que eu estou dizendo quando eu digo aqui que não estou satisfeito com a minha própria vida espiritual. É isso que eu digo. Tem muito para ser conquistado, tem muito para crescer. A fonte é Deus e Deus é inesgotável. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quer dizer, só Deus mudando a visão, porque ele achava que tinha que conquistar com os bens da terra. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor, quer dizer, eu sou o caçula, né? Então, quer dizer, o caçula não serve para nada. O menor é o caçula. Não serve para nada. Lembra de Davi? Nem o pai não considerava. Toda a manifestação de Deus vinha do primeiro para o segundo, para o terceiro. O último, nem sobra ele pegava. E Gideão está dizendo: a minha família é a menor. A propriedade, o meu milheiro aqui em Manassés é o menor. Tudo que eu tenho é o menor. Eu sou o mais inútil. Como que eu vou livrar Israel? Entende, meu irmão, que o que você tem não interessa para Deus, mas o que você é. Entende? O que se processa aí dentro é que Deus está olhando. Como ele disse: Samuel, o homem olha o exterior, mas eu olho o coração, eu olho lá dentro, e lá dentro só Deus enxerga. Lá dentro, irmão, só Deus enxerga. O que está se processando dentro da tua cabeça? O que está se processando dentro dos seus sentimentos? É isso que Deus está procurando. Se Ele achar que se processou o que é correto, você vai ter hoje a manifestação do anjo do Senhor. Mas se Ele achar que você está processando errado, tu vai continuar na estrada, largado, abandonado. Com que livrarei Israel? Aí o Senhor diz para ele: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Entende, irmão? Deus está ou não contigo? Aqui ele está dizendo: já que eu estou contigo, tu vai ferir essa multidão aí como se fosse um só homem. A diferença é se Deus está ou não contigo. E a pergunta é: Ele está ou não contigo? Ah, Deus está comigo. Por quê? Por autossugestão? Deus não está com ninguém por autossugestão. Ah, não, Deus está comigo, eu tenho 40 anos de evangelho. Isso é lixo.
40 anos de evangelho é lixo. 10 minutos de intimidade no quarto vale mais que 40 anos de evangelho. Tem pessoas que têm 40 anos de evangelho e nunca leram sequer o Novo Testamento. É lixo. O reino de Deus, meu irmão, você não conquista nada por antiguidade. No reino de Deus, a antiguidade não é posto. A Bíblia nos chama a uma renovação diária e constante. É a isso que a Bíblia nos chama. E aqui, ele diz, já que eu estou contigo. E você, irmão, tem que saber de uma vez por todas se Deus está ou não contigo. Entende? Para que você realmente possa expor o peito, desafiar a morte, colocar a tua cabeça a prêmio. Se Deus realmente está contigo, não é viver de ilusão. Eu li a Bíblia hoje um pouquinho, eu até orei um Pai Nosso de manhã. Hoje eu fui na igreja essa semana, eu já fui na igreja. Parar de brincar de evangelho, parar de se iludir. Parar de se iludir por completo. Porque o Senhor diz, já que eu estou contigo, você tem que ter a convicção, e esta convicção, você só indo para a intimidade, buscando, quando Deus se revela, aí você sabe que realmente Ele está contigo. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que volte. Gideão foi, preparou um cabrito, bolos, asmos, etc, etc. E foi lá, ofereceu para o anjo do Senhor, sem saber que era o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor puxou um cajado, foi nos sacrifícios de Gideão, tocou na pedra, incendiou a pedra, consumiu o holocausto, entrou no meio da chama e foi para o céu. E ele disse, ai de mim, vou perecer, eu vi o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lhe dá uma voz e diz assim, não temas, paz seja contigo, tu não morrerás. Entende? Deus não se manifestou a você para agora deixar você morrer, irmão. Ele se manifestou a você para que você tenha uma continuidade nas suas manifestações. Ele se manifestou a você um pouquinho, mas Ele quer se manifestar mais. O tempo que você deu a Deus para receber uma manifestação pequena, se você aumentar esse tempo, vai receber uma manifestação maior. Não se ilude não, meu irmão, com muitas coisas. Não se ilude com desfile dentro da igreja. Não se ilude, meu irmão. Eu fui na igreja, e daí? Isso não funciona. Nunca funcionou. Eu fiz seminário, e daí? Seminário não forma pastor, seminário não forma obreiro. Os obreiros são formados realmente no calor da batalha, na intimidade do quarto, na revelação da Escritura. É aí que se levantam obreiros. Aleluia. E somente aí. Então, meu irmão, aprenda mais esta lição. Não vai chegar daqui a 5, 10 anos e dizer, puxa, o que foi feito de tudo aquilo que Deus me falou? Não foi feito nada. Quantos crentes aí desviados, quantos jovens, agora já não mais jovens, decepcionados, que começaram sua carreira e Deus levantava profetas e dizia, ó jovem, tem uma grande obra na tua vida. E eles foram levando a sua vidinha no futebol e nas brincadeiras, e Deus tem uma grande obra na minha vida. E foram levando sua vida, e Deus dizia assim, ó, tem uma grande obra na tua vida, mas nunca se enquadraram. Hoje estão frustrados, decepcionados, olham para trás e dizem assim, cadê as grandes obras que Deus falaram? Os profetas eram mentirosos. Não, os profetas não eram mentirosos. É que eles não foram malhar o trigo. É que eles não foram se empenhar. É que eles não foram pagar o preço, ficar debaixo do sol malhando trigo. Entende? Pagando o preço, fazendo alguma coisa.
Gideão olhou e disse assim: caramba, eu sou uma agulha no palheiro, mas eu vou fazer a minha parte. Está entendendo, irmão? Faça a sua parte, e a sua parte é individual. Se a sua esposa não quer fazer, faça você. Se seu marido não quer fazer, faça você. Se seu pai não quer fazer, faça você. A sua parte é individual. Ninguém trabalha por ninguém, cada um trabalha por si. Aleluia. É Deus quem faz a obra. Ele que usa a sua vida para o que Ele quiser. Pague o preço. E você vai ver que valeu a pena um dia. Agora, descruza os braços. Faz alguma coisa. Faz mesmo. Vai lá para a oração, recebe a direção e faça alguma coisa. Porque, como diz aí no mundo, né? Mente vazia é área de lazer do diabo, oficina do diabo. Você já viu que aquelas pessoas que sempre chegam para você e dizem: olha, tem uma nova para te contar? Uma historinha, uma fofoquinha, são aqueles vazios. Que você pergunta: irmão, você leu a Bíblia hoje? Não. Leu há um mês atrás? Não. Esses sempre tem uma novidadezinha para te contar. Um tititi. Mas aqueles que são empenhados na oração e na palavra, nunca tem fofoca para te contar. Aleluia. Sempre que chega perto de você: olha, eu vi algo tremendo na Bíblia, olha, Deus falou comigo, olha, Deus me ensinou. Não é assim? Aleluia. É assim que você tem que ser, meu irmão. Ouvido de mercador. Ouve tudo e retém o que é bom. Entende? Então, meu querido, esta é a lição, só um pedacinho, com a vida de Gideão. E o que eu quero enfatizar é que você um dia não diga o que foi feito de todas as maravilhas que nos contaram, mas que você possa pegar a Bíblia e dizer: Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.